Quem quer ser PGE Paraná, levanta a mão. Tudo bom, pessoal? Sejam todos bem-vindos aqui ao Aprovação PGE para a gente falar sobre esse concurso da PGE Paraná, o edital da Procuradoria-Geral do Estado do Paraná. Uma excelente carreira que vai ter a prova objetiva no dia 17 de novembro de 2024. Quem aí ficou empolgado com esse concurso da PGE Paraná? Dá a cena aqui, bate uma palminha pra gente saber. E aproveito também para perguntar se vocês estão me ouvindo legal, tá tudo bem no áudio? Ítalo Cisneiro já está solicitando aqui a presença na live. De como você pode estudar, o que se deve focar, como se preparar de forma estratégica até a data da prova do concurso da Procuradoria-Geral do Estado do Paraná. E seja bem-vindo, doutor Ítalo Cisneros, mais uma vez aqui ao Aprovação PGE. Tudo bom, meu querido? E aí, Rodrigão, beleza? Tudo tranquilo? Espero que todos estejam escutando bem. Eu estou com um problema aqui no áudio, mas vai dar tudo bem. Aqui para mim tá 100%. Tudo tranquilo, velho. Tô te ouvindo bem. E aí, como Maravilha. estão as coisas? Como é que foi esse 31 de julho aí na Procuradoria do Paraná? Todo mundo surpreso, todo mundo esperava? Conta um pouquinho dos bastidores aí. Cara, é o seguinte, a previsão do edital já estava sendo cantada essa pedra, como a gente diz, há muito tempo, né? Que poderia sair a qualquer momento. E quando saiu o contrato da, da Sebrasp, a gente sabia que poderia sair a qualquer momento. Mas quando sai, realmente é uma surpresa para todo mundo. Mas a gente previa que ia sair essa semana. Eu achava que ia sair na sexta-feira, para vocês perderem o final de semana ansiosos aí. Mas saiu hoje, legal. Pô, Ítalo, teve a gente fica abrindo caixinha de perguntas aqui no perfil aqui do Aprovação PGE todo dia. E teve um seguidor, aí um dia desse não, mais uns 2, 3 meses atrás, né, perguntaram pra gente, quando é que vai ser a prova da PGE Paraná? Aí de brincadeira, velho, vira e mexe, a gente solta aqui uma data aleatória. Cara, eu respondi essa. Vai Caramba. ser no dia 17 de novembro de 2024. O rapaz não mandou o print agora, velho, que a gente já acertou a data da prova. Isso Eu fiquei de cara. saiu. Pior que a galera acredita, velho, que tem a mística agora aqui, né, velho? Agora tem uma bolinha aqui dentro. É o sinal, pô. Isso é um sinal. Significa que vocês estão acertando e vão acertar muitas questões aí da prova. Mas, pô, rapaz, velho, vamos fazer uma análise aqui desse edital, um bate-bola aqui. Eu queria que você falasse pra gente, pessoal que está nos acompanhando, primeiro, se o edital veio da forma que você estava esperando. Eu achei o edital, assim, legal por alguns aspectos, mas também tem algumas críticas com ele, né? Para quem não está sabendo, agora foi publicada uma retificação, inclusive, no edital sobre o período de inscrição, tá? Então já teve uma alteração no edital agora, saiu recentemente. Então, uma das coisas que eu estava criticando era um prazo bem curto Cara, era o que na, eu na ia falar pra você, uns 6, 7 dias, né, que tava. Exatamente, era uma semana É. e agora, graças a Deus, eles retificaram aí para ficar com o tempo padronizado que eles sempre pedem, né? Mas além disso, dessa questão do período de inscrição, o que me trouxe mais espanto foi essa questão do período entre a prova objetiva e a prova subjetiva, que gerou o maior burburinho na, nos grupos de concurso, né? Então, só 15 dias entre a data da prova objetiva e a prova subjetiva, e aí a gente ficou pensando, pô, mas será que ele vai dar um tempo de fazer uma relação de convocados ou resultado definitivo, ou vai todo mundo? E pelo edital vai todo mundo. Isso é muito interessante, não só por ser uma coisa rápida, né, demonstrando que a PGE quer fazer esse concurso rápido, mas também é muito ruim pelo ponto de quem mora fora vai ter que pagar duas passagens em menos de 15 dias para vir para Curitiba. Né? Então, esse é um ponto que eu acho bem assim problemático, principalmente para os concurseiros, mas para mim,
como procurador do Estado, um ponto que também saltou muitos olhos foi a prova subjetiva só com questões discursivas, né? O regulamento do concurso veio alterando essa questão sobre a possibilidade de cair um parecer em uma peça. E agora, no edital, veio, para a surpresa de muitos, só questões discursivas. Isso, novamente, reforça essa ideia que a PGE quer fazer um concurso rápido, porque questões discursivas faz com que a correção seja mais rápida. Né? São poucas linhas, 30 linhas na questão maior e 20 linhas nas questões menores. Isso faz com que, sim, a questão da correção seja mais rápida. Mas, por outro lado, a gente peca por não privilegiar as pessoas que são boas em fazer peças e parecer, que é nosso dia a dia, que um procurador do Estado, no seu dia a dia, faz peças e pareceres, e não questões discursivas. Então, peca por esse lado, e eu acho que isso aí é o que mais pegou, sabe? Ítalo, eu estava analisando também aqui a questão da prova discursiva. Eles vão corrigir 186 dos candidatos mais bem classificados, né? Mas todo mundo vai fazer essa prova discursiva depois da prova objetiva. Isso foi um grande. Quando eu publico o edital, a primeira coisa que a gente vê, eu acho que é o cronograma, né? Para ver a data da prova. E aí, quando veio o cronograma dizendo que a prova objetiva vai ser dia 17 de novembro e a prova subjetiva dia 1 de dezembro, a gente ficou pensando, pô, mas como é que eles vão, em 2 semanas, publicar um, uma convocação daquelas cláusulas barreiras, né, de 185 que vão ser corrigidas? E aí, depois, analisando o edital, na verdade, todo mundo que vai fazer a prova objetiva também iria fazer a prova subjetiva. E aí ficou aquela dúvida, mas por que danado não fizeram tudo no final de semana, né? Uma escolha da administração. Não se sabe se foi por questões logísticas, se não tinha espaço para fazer a prova no mesmo final de semana em Curitiba, ou se foi por outro tipo de questões, né? Era Mas aí esquisito, né? Porque você para analisar ali, você vai obrigar todo mundo a voltar depois de 15 dias para Curitiba, pessoal de fora, para fazer uma prova que você nem questão até de custo de oportunidade, razoabilidade, né? Para fazer uma prova que você não sabe nem se vai ser corrigida a sua prova, né? Ficou um pouco esquisito isso, né? Ficou estranho, realmente. Essa parte aqui da discursiva ficou bem esquisito. isso é verdade. Isso aí não foi um, um quesito do edital que é padronizado, né? O que é geralmente são dois grandes modelos que a gente vê em concursos de procuradoria. Ou você faz tudo no mesmo final de semana, ou você espera o resultado definitivo da prova objetiva para chamar só aqueles que vão fazer a prova objetiva, que são aqueles mais bem classificados, para uma prova subjetiva. E aí muita gente, como já vi aí no comentário, acredita que isso é bairrismo. E aí já deixo claro que não foi o propósito da instituição fazer qualquer tipo de bairrismo. Se foi um resultado que gera um certo bairrismo, porque privilegia aquelas pessoas que não precisam pegar avião, isso foi uma coisa não proposital, não foi proposital. Então, os candidatos que precisam pegar avião, com certeza, são os mais prejudicados. Aquelas pessoas que não precisam pegar avião, ficam mais fácil de você fazer esse trajeto. Lembrando que no Paraná existem estados, municípios, que você não pode pegar um carro também com essa facilidade e vir para Curitiba. Um exemplo, Foz do Iguaçu, que é 8, 9 horas de carro para você ir para Curitiba, e também outras regiões um pouco mais a oeste, com divisa com outros estados, que você vai precisar pegar avião. Então, o próprio Paraná também se prejudicou nesse ponto, sabe? Cara, a gente já é macaco velho de concurso aqui, né? E a gente sabe que a galera deve estar ali. Compro passagem, não compro passagem e tal. É a opinião minha, coisa pessoal ali. Cara, se for possível, você segurar um pouquinho. Por quê? Vai que vem uma retificação do edital, mudando essa data da discursiva. A gente já viu isso acontecendo em outras oportunidades, em outras instituições, em outros concursos. Já aconteceu.
eles percebem realmente, enfim, não ficou muito legal. Vou retificar. Então, assim, cuidado para já a ansiedade do. Eu sei que, pô, eu sei como é, eu já fui concurseiro, galera, que passagem aérea aumenta, vai tendo procura, eu sei de como é a parada ali. Mas segura um pouquinho, deixa a ansiedade, dá uma estabilizada, segura, deixa ver ali os próximos dias se vai ter alguma mudança ou não. Não mudou, é essa a regra do jogo, não vai adiantar muito reclamar, infelizmente, ali, e você vai ter que saber jogar. As cartas vão estar na mesa, né? Você vai ter que saber jogar, comprar passagem, enfim, porque não deixa. Isso não deixa de ser. A PGE Paraná não deixa de ser um excelente concurso. A remuneração inicial acima de R$ 30.000, aí, R$ 32.000. Então, experiência própria de quem já está nessa estrada ali de concurso há um certo tempinho, segura um negocinho, sabe? Eu, assim, como estratégia que eu deixaria para o pessoal é assim: primeira coisa, esperaria realmente um pouco. A nossa comissão já está antenada com essa problemática. Não sei se isso foi proposital ou não, mas já deixei eles a par dessa situação. Mas uma das coisas que pode mitigar esse problema é, primeiro, a segunda passagem você pode comprar naquele esquema que você é um pouco mais caro, mas você pode cancelar e ter o reembolso caso você, vendo o resultado, o gabarito preliminar não chegou naqueles 180. Então não faz sentido você chegar e viajar e gastar esse dinheiro todo para fazer uma prova subjetiva que você não vai ser corrigida. Outra solução também é ver aeroportos próximos de Curitiba, tá? Ponta Grossa, Navegantes, próprio São Paulo, para pegar um ônibus para ver se você consegue baratear É um São pouco Paulo, essas Curitiba passagens. de carro é 5 horas, se eu não me engano. Dá É umas cinco 5 horinhas, horas. mais ou menos. E de avião, de ônibus, se você for pegar um ônibus leito à noite, também dá umas 6, 7 horas aí, tranquilo, sem se preocupar. Ponta Grossa é 1 hora e meia, dá 130 quilômetros, acho. Então tem aeroporto lá, às vezes tem voo mais barato saindo de Ponta Grossa do que próprio Curitiba. A gente que é de fora, que é daqui do Paraná, sabe também essas questões, vai para Ponta Grossa para pegar voo, vai para Santa Catarina também, mas eu esperaria um pouco, né? Vamos ver se realmente as impugnações ao edital vão subir, vão surtir efeito, porque as impugnações, pelo que eu estou vendo, vão ser em massa apontando nessa questão. E a partir de amanhã, salvo engano, a partir do dia 1º, vocês já podem fazer uma impugnação, tá? Então aí é esperar um pouco e ver se vai surtir efeito ou não, e se não surtir efeito, aí realmente tem que cumprir a regra do jogo. Dito isso, feito esse disclaimer inicial aqui, bora pro edital aqui em outros aspectos dessa análise. É uma coisa muito boa, né? Que é a não exigência de atividade jurídica, né, Ítalo? Isso já era uma coisa que já vinha sido falado, porque se tivesse prática jurídica, teria que estar previsto em lei. Como a gente não tem nenhuma particularidade nesse ponto, o edital replicou essa questão. Não exige prática jurídica. Claro que a prática jurídica foi privilegiada em outra fase do concurso, que é a fase de títulos. Tá? Mas para você tomar posse num cargo de procurador do Estado, você não precisa ter aqueles 3 anos de prática ou 2 anos. Isso é excelente para quem está ainda na faculdade, recém saído da faculdade, ou está nesse tempo inicial para o estudo para concurso, né? Ítalo, deixa eu só dar um alô, que eu vi uma pessoa aqui entrando na live agora, o professor Gustavo Andrade. Rapaz, você tá acordado uma hora dessa. Seu Gustavo Andrade está em Porto, lá são o quê? São quase 1 hora da manhã. O cara tá tão empolgado com essa nossa live aqui, tudo que ele entrou aqui para assistir especificamente. Então fica um salve, um alô, meu. Eu acho que é para ver a minha feição, que ele gosta de me ver. Ele gosta, estava com saudade de olhar para você. Olha aí, dando um alô. Seja bem-vindo aqui, Gustavo Andrade. Mal falei com você hoje, né, para organizar nosso curso de reta final. A gente mal conversou sobre isso, né? Mas estamos aí. Dito isso, Ítalo, cara, sobre a questão da previsão de concurso, de fase oral agora, que a gente tinha conversado naquela live passada, né? Então, teremos também fase oral na PGE Paraná. Fala um pouquinho como é que vai ser essa estrutura da prova oral. Maravilha. A prova oral estava com aquele imbróglio para saber se ia ser
prova oral eliminatória ou meramente classificatória, aprovamos aquela PEC para prever uma prova oral eliminatória para nosso concurso de procurador do Estado e veio essa previsão no edital. Então, a prova oral no nosso concurso vai ser em 30 minutos, dividido em 6 perguntas, né? Cada pergunta no máximo de 5 minutos. Tá? Então, vai ser naquele esquema de você ler a pergunta e depois você responder, certo? Então, cada examinador provavelmente vai ser um para cada pergunta, né? Dividido naqueles blocos de disciplinas. E aí você vai ler a pergunta e vai responder em 5 minutos. Vai dar oportunidade para o examinador fazer réplicas, pode ser que sim, a depender da sua resposta, né? Por isso que a gente tem algumas dicas que a gente vai passar depois quando treinar a prova oral. Mas, em regra, vão ser nesse modelo. 6 perguntas, com 30 minutos no total, e aí cada pergunta você pode ficar no máximo 5 minutos respondendo, tá? E já respondendo uma pergunta agora de uma pessoa aí no chat, todas as fases do nosso concurso vai ser a Sebrasp que vai fazer, tá? Então não vai ter nenhuma fase específica que vão ser os procuradores. Então, a princípio, vai ser a Sebrasp e a Sebrasp vai verificar se é o caso de contratar procuradores para fazer esse trabalho ou não. Boa. E tô indo para a prova objetiva. O que eu estava analisando aqui também no edital, que será reprovada essa prova objetiva quem fizer menos de 60 pontos nela, né? Então, geralmente, até pegando esse gancho, vamos fazer um exercício de imaginação aqui, de se manter essa questão de você ter que ir depois de 15 dias ali para Curitiba novamente fazer a prova de segunda fase, né? Geralmente o gabarito sai rápido, né? O gabarito às vezes é no dia seguinte, vai cair na segunda-feira ou na terça-feira, já sai logo rapidamente. Então, você acertando menos de 60, claro, desde que você não fique no limbo, né? 58, 57, que pode com os recursos ali entrar. Em tese, você não tem nem que ir para fazer a prova, né? A subjetiva. Aí vai ser coisa pessoal de cada um ali, né? Porque tem essa particularidade, né? Veja como é que são as coisas, Rodrigão. Você falou uma coisa bem interessante, né? 60% é o corte mínimo para você ser aprovado, né? Claro que você tem que ficar entre os 185 na ampla concorrência para ter a prova Não é só discursiva fazer 60 corrigida, pontos, né? né? Mas também esse corte de nota de corte mínima também é replicado na prova subjetiva, né? Que você tem que ter um acerto mínimo. Mas, por exemplo, você vai fazer sim a prova lá no dia 17 e aí vai ficar esperando o gabarito. O gabarito, segundo o cronograma, está previsto para dia 22/11. Né? Então você olha dia 22/11, não comprou nem a passagem ainda, porque não sabe se passou dos 60% da prova. Quando você viu que passou dos 60%, mas então, em tese, você poderia estar habilitado para fazer a segunda fase, você vai ter pouquíssimo tempo para a segunda fase, que é dia 1º de dezembro. Né? Então, do dia 22, que é o gabarito preliminar ainda, com a possibilidade dos recursos, a prova vai ser logo em seguida. Então, sim, eu não esperaria tanto assim, né? Chegar lá o gabarito, mas se viu que não tá, acertou os 60, comprou a passagem, pediu cancelamento com reembolso, porque provavelmente você vai ser eliminado se não tiver naquele limbo, né? Entre 2, 3, 4 questões. A CESP tá anulando questão, cara. Meu Deus do céu. É. Mas faz parte, né? Galera, deixa eu dar uma dica que muita gente perguntou pra gente aqui também. E aí, o que eu faço agora? É estudar para objetiva, só subjetiva, o estudo é diferente? A subjetiva, como o Ítalo comentou, serão questões. Que foi até uma crítica que a gente abriu aqui a live fazendo, que poderia ter tido peça e pareceres, né? Enfim, atividade totalmente relacionada com a atividade de procurador. Questões. Então, primeiro mito que eu quero quebrar aqui. Muita gente acha que o estudo para objetivo é absurdamente diferente para subjetiva. Galera, o edital é o mesmo. O edital ele é o mesmo para objetiva e para subjetiva ali no grosso. É um edital, é o edital do concurso.
Então, o que vai mudar é a forma de cobrança das questões. Então, você vai ter que estudar para objetiva e subjetiva, controle de constitucionalidade, direitos e garantias fundamentais e organização do Estado, que são os três assuntos mais importantes de constitucional. Então, você vai ter que estudar. Então, assim, quando você está estudando, e o fato de ser questões discursivas, acaba facilitando um pouquinho a sua vida nessa conciliação, porque você não vai ter que estudar peça. Pelo menos até mudança de alguma coisa aqui, você não vai ter que estudar peça. Então, já facilita um pouco a sua vida esse fato de você ter a ciência que o que está mudando é que, opa, a objetiva vai me cobrar as assertivas corretas ali e a subjetiva eu vou ter que descrever. E nessa própria questão discursiva, perceba que o número de linhas foi pouco. Então, não tende a ser perguntas que vão ter um alto grau de que você vai precisar desenvolver muito. Tende a ser alguma coisa mais conceitual, um entendimento do STJ, um entendimento do STF, porque são poucas linhas, não tem como ter uma grande filosofia na resposta. Então, entenda que nesse momento, quando você fizer um estudo, esse estudo vai ser unificado. Aí você separa um pouquinho de tempo, por exemplo, aqui no nosso reta final, Ítalo, a gente vai ter lá umas atas e questões discursivas para o aluno estar lendo. Ou seja, ele está estudando a forma regular, o cronograma, o plano de metas e vai ter questões discursivas para ele estar estudando também ali e se familiarizando com aquilo. Então, eu dou essa dica para você não se desesperar com isso, porque isso acabou beneficiando o fato de ser só subjetiva e o estudo também não é tão bizarramente diferente assim, né? Eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso, sobre essa questão de estratégia de objetivo com subjetiva. Maravilha. E isso é um ponto que eu vejo muita gente falando e com estratégias um pouquinho diferentes uma da outra, né? O que eu acho, para mim, é que vocês já devem sim pensar em treinar questões discursivas de agora. Eu vi muita gente dizendo, porque a questão discursiva dá para postergar um pouquinho esse estudo para depois da prova objetiva, né? Que a gente viu que é 15 dias. Mas, como o Rodrigo falou, o treino de questões discursivas em si não é tão diferente de uma prova, de um estudo de uma prova objetiva. Você dá para encaixar, encaixa super bem. Você treinar questões discursivas, visando também fazendo uma prova objetiva. São estudos que se complementam muitas das vezes. Você está estudando uma teoria e de repente você vai lá, escreve faz uma questão discursiva sobre aquilo, fixa melhor aquele conteúdo. É como se você estivesse fazendo, claro, com alguma diferença, um resumo daquilo que você estudou. Vocês têm que aprender a blindar a resposta de vocês. Claro, com aquele número de questões, de linhas disponíveis, já tem uma noção que não vai ter uma densidade grande na sua resposta. Mas isso não significa que vão ser exigidas poucas coisas no enunciado, no espelho. Então você tem que aprender a ser conciso, mas também escrever o máximo de informações possível naquela questão discursiva de 20 linhas ou de 30 linhas para você acertar o máximo de informação possível. E já comece de agora, nem que seja olhar espelho de prova, ver como é que é o enunciado de questões, e é feito a depender do seu tempo disponível de estudo, se você tem um tempo de estudo bem grande, você já pode sim já começar a escrever, tá? Mas, claro, a prioridade é prova objetiva, porque você só vai ter a correção da sua prova discursiva se for bem classificado na prova objetiva. E outro ponto também importante que é interessante a gente já falar é o peso da prova discursiva. A prova discursiva tem peso 3, é o maior peso do concurso. Então, para você ficar bem classificado no final do concurso, é importantíssimo que você vá bem na prova discursiva. Então, você não vai ter só esses 15 dias para você treinar prova discursiva, já comece de agora. Sem Basicamente dúvida. é isso. Tem muita gente que vai fazer esse concurso que não tem essa experiência, né, em estudo para concurso de maneira geral, de procuradoria, né? Aí eu queria pegar
Dois pontos sobre essa análise, né, de objetivo e subjetivo. O primeiro é, cara, uma coisa básica de uma resposta discursiva é você ter uma introdução, desenvolvimento e conclusão. Coisa básica. Tem gente que faz introdução, desenvolvimento e esquece a conclusão, acha que já deu a resposta. Então, cuidado. Você tem que concluir a sua resposta discursiva. É o pilar básico. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Não gasta muito tempo na introdução, desenvolve na maior parte do tempo e conclui depois. Então, coisa básica discursiva. Outro ponto, cuidado. Você que não tem tanta experiência em concurso de procuradoria, pode estar sendo um pouco perdido nesse momento de estudar, de conciliar objetivo e subjetivo. Cuidado para não colocar muita energia. Ah, não, eu nunca fiz discursiva. E às vezes você dedica metade do seu tempo de estudo para estar treinando discursiva, em detrimento de você estar se aperfeiçoando no conteúdo. É melhor numa escolha trágica, tá, pessoal? Numa análise reta final, nada mais é que escolha trágica. Alguma coisa você tem que deixar de lado. Então, numa análise fria da coisa, é melhor que você dedique a maior parte do seu tempo em acúmulo de conhecimento. Porque com esse conhecimento, por mais que às vezes você não tenha o jogo de cintura de uma resposta discursiva, você vai saber a resposta. Aí você consegue minimamente responder. Cuidado só, para quem não tem tanta experiência, ficar tão preocupado que a preocupação em excesso às vezes torna o monstro maior, né? Então, cuidado para não colocar muita energia na discursiva em detrimento de fazer a melhor revisão até a prova objetiva, né? É ter esse jogo de cintura para você saber bem como encaixar a sua preparação. É um joguinho de xadrez, pessoal. Edital, concurso público, ainda mais um edital com essas particularidades, você tem que ter ali uma inteligência de organização para dar conta. Ítalo, eu queria ir com você agora, fazer um bate-bola sobre as matérias que vão cair aqui no concurso. Constitucional, administrativo, classicão, né? Aí você tem a Previdência na administração pública, um tema, vamos chamar de mais diferente, tributário, processo civil, processo tributário, não deixa de ser dentro do tributário, ali algo que o pessoal está Uhum. acostumado, financeiro, civil e empresarial, trabalho, processo do trabalho, ambiental, difuso e coletivos. Analisando essas disciplinas aqui, que você. Qual foi o teu diagnóstico aqui? Tem alguma coisa que, olha só, fica ligado nisso aqui? Ou é o estudo mais light? Qual foi a tua conclusão aqui, analisando as matérias? São matérias bem compatíveis com a advocacia pública, né, em geral. Então você não vê nada muito forinha da curva. Eu achava até que poderia vir penal e processo penal, mas não veio. Então eram aquelas disciplinas que já estavam previstas no regulamento para a segunda fase e eles replicaram em todas as fases vão cair essas mesmas disciplinas. Então vejam, dessas disciplinas que foram postas, quais são aquelas que eu acho que deveria ter uma atenção especial, porque é um pouquinho diferente daquilo que a gente já é acostumado? É direito difuso e coletivo. Direito difuso e coletivo, parece que ele colocou um panelão, um Foi. sacolão e colocou várias coisas ali. Então, tem ECA, tem idoso, tem direito agrário, tem parte de processo, parte de direito ambiental, parcelamento do solo, tem tudo dentro desses direitos difusos e coletivos. No meu concurso, que foi os próprios procuradores que fizeram, foi a mesma formatação de disciplinas, tá? O que é que caiu na primeira fase? Jurisprudência. Foi só isso que caiu. Consumidor, direito coletivo. Eu me lembro que foi uma prova que eu não estudei direito difuso e coletivo e o que caiu foi jurisprudência. Eu estava bem antenado com a jurisprudência. Acertei. Segunda fase, caiu essa questão de direito coletivo, questão dos efeitos da coisa julgada, salvo engano, foi isso. E também deu para dar uma escapada, porque estudei isso em processo civil. Tá? Mas, nessa disciplina atual, vai ser estilo CESP, então, vocês foquem muito mais na legislação e na jurisprudência, principalmente súmulas também nessa disciplina. De resto, direito previdenciário
público, como a gente chama, né? É a parte mais de regime próprio de previdência, regime complementar de previdência. Isso aí vocês vão pegar muito na reforma previdenciária e também na legislação estadual, tá? Então são essas duas disciplinas que eu acho que são as disciplinas um pouco mais complicadinhas. Direito empresarial, graças a Deus, não colocaram título de crédito. Oxe, Meu mano. Deus do céu. Ainda, Foi, rapaz. Eu não conheço um foi a ser coisa humano na linda. face da Terra que entendeu o título de crédito, não, velho. Quem disse que entendeu tá mentindo, velho. Decorou alguma coisa ali, sabe só o que é cheque, que já viu o cheque, quem é mais velho, viu o cheque ali, sabe o que é cheque. Só aí, que tem que cruzar atrás, né? Que tem que cruzar, sabe só isso aí, velho. Olha, por incrível que pareça, eu achava que poderia cair título de crédito, porque nós, na PGE, atuamos muito em direito bancário. Tínhamos alguns bancos que depois foram vendidos, foram incorporados e a gente assumiu algumas dívidas. Então, pego muitas execuções de duplicatas mercantis, duplicatas agrários, contrato de crédito rotativo, aquela coisa louca. Mas, graças a Deus, não caiu essa parte, tá? Então, é uma coisa boa. Cara, e de legislação estadual. Analisando o edital aqui nessa parte de legislação estadual, que é um bicho que assusta muita gente, né? Essa parte de legislação estadual, sempre fica naquela tensão, vai cair muito, vai cair pouco, né? Tenho que estudar, tenho que não estudo tanto, foco em outras coisas. O que que você ressalta aqui? O que que te saltou aos olhos em relação à parte de legislação estadual? Legislação estadual é um ponto que eu acho que o pessoal tem um certo receio e pode cair naquela cilada que você falou, de dar muita priorizada na legislação estadual, mas esquecendo das outras legislações federais e nacionais, né? Porque legislação estadual, sim, costumam cair algumas questões, mas não deve ser o foco do seu estudo. Se você já tem uma certa base na legislação federal, naquilo que você mais cai em concurso, em que todos os concursos caem, maravilha, vale a pena você dar uma aprofundada em legislação estadual, tá? Mas a regra é você, penso eu, seria você priorizar aquilo que é comum, Cara, perfeito. tá? Você só faz o mais depois de fazer o menos. O mais importante é o geral. Só que a galera acha que, não, o específicozinho ali parece que você está mais preparado para o concurso. Posso ser bem sincero, não recomendo que façam isso, tá? Recomendo que olhem a legislação estadual. Eu fui fazer lá na minha época da PGE São Paulo, eu não estudei nada de legislação estadual. Nada. Fui no feeling, no tato, nada. Porque eu estava fazendo a AGU, PGE São Paulo na época ali, fui no Somebody Love ali e deu certo. Então, assim, não é que eu estou recomendando isso, mas só se preocupem tanto com legislação estadual depois, meu irmão, eu já domino aqui as outras coisas, aí eu vou me aprofundar na legislação estadual. Se não, é um pouquinho do feijão com arroz. Estatuto dos servidores, né? Parte da Constituição estadual. Então, cuidado. Eu gostei muito dessa sua fala, porque tem muita gente que às vezes vai se dedicar ao máximo para a legislação estadual, em detrimento do estudo mais geral, querendo ser o diferente, só que no concurso, existe o feijão com arroz, funciona já há décadas. Aí você tempera ele com um pouquinho de pimentinha ali e acolá, mas primeiro você tem que fazer o feijão com arroz bem feito, né? Exatamente. E assim, eu acho que vai ser, como você falou, humanamente impossível você ler toda a legislação estadual daqui para a data da prova. Então, vai ter que ter feito algumas escolhas trágicas daquelas leis que são mais importantes do âmbito estadual, né? Então, por exemplo, a Constituição do Estado do Paraná, não acho que você deveria ler toda, né? Mas algumas partes dela, sei lá, poder executivo, a parte da procuradoria, a parte da competência, previdenciária é muito importante para saber o regime próprio, mas também não pode tentar ler toda a legislação previdenciária, que é gigante, que nem a legislação ambiental também. Eu acho que cada legislação estadual, federal, tem uma correlata estadual também, sabe? A tributária também. Então, a gente tem alguns leis que são ícones
de ser cobrados e também que são bem legais de atuar, porque a gente é o nosso dia a dia, né? Então, essa parte da Constituição Estadual, mas só aquela parte da Procuradoria, a parte de remédios constitucionais, competência, legal, a lei de transação tributária. Meu Deus do céu, essa lei foi tão importante que a gente copiou de São Paulo muita coisa. Então, a lei de transação tributária é uma coisa que vem sendo cobrada. Processo administrativo estadual também é uma lei gigante, então cuidado para você não se perder nela, tá? A gente tem as leis do ICMS, lei de PVA. Qual dessas leis tributárias eu focaria de imposto? Só a lei do ICMS, por exemplo. Eu focaria mais desses impostos. Mas eu ficaria mais com a lei de transação tributária. Temos o Código do Contribuinte também, que é interessante, tá? Que mais? A parte da legislação institucional da PGE, eu acho que é bem importante também a nossa lei, nosso estatuto da PGE, tá? Cara, isso cai Então, muito, costuma cair muito. A lei orgânica da Procuradoria, o lei estatuto, né? orgânica, né? Isso Então, cai muito. então, eu acho que eu recomendaria essas leis de vocês dar uma olhadinha. Se der tempo, dá uma, uma incrementada no estudo. Mas lembre que eu acho que essas legislações estaduais são mais importantes para você imprimir, levar para uma segunda fase, para se eventualmente for cobrada alguma coisa, você tá lá para consulta, não para você estudar efetivamente, mas para você levar para a data da prova, para você levar sua mala cheia de legislação estadual que provavelmente você não vai usar e depois vai queimar. Que nem eu fiz. E que nem eu fiz nessa prova que eu passei aqui no Paraná. Não caiu legislação estadual, nem na primeira fase, nem na segunda fase. Imprimi e toquei fogo depois. Ítalo, se você pudesse dar 3 conselhos para a galera que quer mergulhar fundo aqui na PGE Paraná, nesse concurso, cara, algumas coisas que você faria se estivesse na situação deles aqui, nessa reta final aqui, até a data da prova, cara, 3 conselhos, pode ser de estudo, de mentalidade, fica à vontade. O que você faria, voltando no tempo, para que você considerou fundamental também na sua época, para passar na PGE Paraná, o que você faria agora, para chegar mais preparado para a data da prova? Eu vou te dizer assim que essa prova foi uma prova que mexeu, essa prova que vai rolar agora, mexeu um pouquinho com a mentalidade de muita gente que estava esperando uma prova mais tradicional, né? Como assim, de uma prova objetiva e uma prova subjetiva depois de alguns meses. E isso vai pegar muito no estilo de estudo da pessoa. Então, a primeira coisa é, eu estudaria para a primeira fase, com foco na legislação federal e fazendo muita questão, lendo muita jurisprudência, mas também continuaria pensando na segunda fase, certo? Segunda coisa, não entraria tão a fundo assim na legislação estadual. Como eu falei, a gente tem pouco tempo para a data da prova, como sempre é, a gente tem que fazer algumas escolhas trágicas, não entraria nesse turbilhão de legislação estadual, tá? E outra coisa, não tenham, por fim, não tenham medo da prova oral, porque a prova oral é uma coisa assim que vocês vão estar preparadíssimos quando chegar essa oportunidade. Prova oral vem, como vocês já viram no edital, para saber se você tem alguma desenvoltura na hora de responder, se você não vai travar. A gente quer que todas as pessoas aprovadas tenham total condição de exercer o cargo, né? E aí muita gente já acha que 4 vagas são poucos, mas já digo que não vão ser 4 vagas. A gente já está pleiteando 30 vagas e essa semana já vai surgir mais uma vaga, 31 vagas. Então não se desestimulem por causa de vaga, não se desestimulem por causa de prova oral, não se desestimulem porque a prova objetiva vai ser 15 dias depois da prova subjetiva, ou a subjetiva vai ser 15 dias depois da objetiva, tá? O importante é que vocês tenham a cabeça no lugar e estudem o máximo que vocês conseguirem até a data da prova. Saiam com a data, saiam da prova com a consciência de que vocês deram o seu máximo. O resultado
independente. Vocês deram seu máximo, não foram para a data da prova, até a prova, sem dar o seu 100%. Porque a pior coisa é você ir para a prova sabendo que poderia ter dado mais e foi reprovado por uma questão, foi reprovado por poucos décimos, mas se você for com 100% de foco, 100% de gás, você vai, independente do resultado, você vai sair feliz naquela prova, sabe? E pronto para as próximas fases. Seja exigente, rigoroso com o processo e gentil ao máximo com o resultado. Então, se exige ao máximo. Esse não é o momento de dar muita desculpa, dizer que está complicada a vida, de que não tem muito tempo, de quantas horas tem que estar estudando por dia. Não é o momento, não é o momento agora. É o momento de você entender que se você quer ser PGE Paraná, você precisa dar o seu máximo agora. Clichê, mas a maioria dos clichês tem fundos de verdade. Então, é hora de dar o máximo, é hora de acelerar. Um sonho, conquistar um cargo de procurador do Estado do Paraná, uma carreira tão bacana, não tem como ser feito molengão. Não dá para você dar o meia boquinha e achar que vai ser aprovado. É hora de dar o máximo agora. Se não der certo, você tem a sua consciência que você deu o seu máximo, ninguém controla o resultado. Mas o que você pode fazer hoje está sobre a sua ingerência. Ítalo, brigadão aqui por esse esclarecimento, por essa análise do edital, essas dicas de como estudar. Muito bacana a presença mais uma vez aqui no Aprovação PGE. Eu quero dar só um recadinho final para a galera que a gente vai lançar agora o nosso reta final, PGE Paraná, tá? Então, quem já está na live aqui, já tem um cupom de desconto especial demais, Paraná 20, só digitar esse cupom de desconto, 20% de desconto até sexta-feira. Está sendo publicado no site agora, vai fazer a publicação nas redes sociais. Corre PGE, Paraná 20 para ajudar com a aprovação PGE. O curso tá bacana demais. Quebramos cabeça aqui, eu, Gustavo, os outros coordenadores também aqui para montar a melhor preparação nessa reta final. Então, qualquer dúvida, nos procura no WhatsApp, no direct também, que a gente pode estar tirando aqui as dúvidas. Paraná 20. Ítalo, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Uma boa hora aí, meu velho. Sei que a patroa já está numa retinha final ali, né? Desejo mais uma vez que venha com muita saúde, que a pequena, né? É uma menina, Clara. A menina, que venha com muita saúde, venha para abençoar cada vez mais a vida de vocês dois aí. Beleza, meu amigo? Valeu, Obrigado. irmão. Obrigado mais uma vez. Até mais. Valeu, gente.